Muito boa noite a todos. Que a paz do Senhor, que a paz do nosso mestre, nosso amigo, Jesus esteja conosco nessa noite. Queremos elevar a Ele nossos corações, nossos pensamentos, para agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos em espírito, com a sua mensagem, com os seus ensinamentos, que nos são trazidos pelos nossos amigos espirituais. Em especial, nesse caso, nós estamos recebendo as histórias, os contos do nosso querido amigo Humberto de Campos, o irmão X, que nos trouxe essas mensagens, essas histórias, por meio da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Obrigado, Senhor. Ajude-nos a elevar nossos corações, ajude-nos a elevar nossos pensamentos até o Senhor, para que possamos estar contigo em todos os momentos de nossas vidas, agora e sempre, que assim seja. Estamos, então, continuando o livro No Roteiro de Jesus, e hoje estamos no capítulo 38, e tem como título O Anjo Solitário. Enquanto o mestre agonizava na cruz, nos conta Humberto de Campos, né? Rasgou-se o céu em Jerusalém, e entidades angélicas, em grupos extensos, desceram sobre o Calvário doloroso. Então, Jesus estava ali, nos diz Humberto de Campos, que o firmamento se rasgou e entidades angélicas começaram a chegar, né, para aqueles últimos momentos do Cristo na Terra. Na poeira escura do chão, a maldade e a ignorância expeliam trevas demasiadamente compactas, para que alguém pudesse divisar as manifestações sublimes. Então ninguém percebia aquilo, as pessoas estavam ligadas apenas na materialidade, né? Fios de claridade indefinível passaram a ligar o madeiro ao firmamento, embora a tempestade se anunciasse à distância. O Cristo, de alma sedenta e opressa, contemplava a celeste paisagem, aureolado pela glória que lhe bafejava a fronte de herói, e os emissários do paraíso chegavam, em bandos, a entoarem cânticos de amor e reconhecimento, que os tímpanos humanos jamais poderiam conceber. Enquanto Jesus estava ali, nos momentos finais, na cruz, inúmeros anjos vieram das regiões celestes para cantar cânticos de amor e reconhecimento, e que ninguém conseguia ouvir aqui na Terra, né? Pela sublimidade que eles tinham. Os anjos de ternura rodearam-lhe o peito ferido, como a lhe insuflarem energias novas. Os portadores da consolação ungiram-lhe os pés sangrentos com suave bálsamo. Primeiro vieram os anjos da ternura, para lhe envolver, né, o peito ferido, e dando energias novas. Os anjos da consolação ungiram-lhe os pés com suave bálsamo. Os embaixadores da harmonia, sobraçando instrumentos delicados, formaram coroa viva ao redor de sua atribulada cabeça, desferindo comovedoras melodias a se espalharem por bênçãos de perdão sobre a turma amotinada. Os emissários da beleza teceram guirlandas de rosas e lírios sutis, adornando a cruz em grado. Os distribuidores da justiça, depois de lhe beijarem as mãos, iniciaram a catalogação dos culpados, para chamá-los a esclarecimento e reajuste em tempo devido. Então, cada grupo de anjos, ou cada anjo, né, tinha a sua característica. Então, tinha os embaixadores da harmonia, que estavam tocando instrumentos delicados, né, buscando derramar sobre aquela multidão bênçãos, né? Tinha aqueles da consolação, que ungiram os pés de Jesus, os da beleza, que teceram guirlandas de rosas e lírios, né, ali sobre a cruz. E tinha os da justiça, que depois de beijarem as mãos de Jesus, começaram
a anotar os culpados por aquele evento, né, para chamá-los a esclarecimento e reajuste no tempo oportuno. Então, todos eles enviados de Deus. Tinha os doadores de carinho. Em assembleia encantadora, postaram-se à frente dele e acariciavam-lhe os cabelos empastados de sangue. Os enviados da luz acenderam focos brilhantes nas chagas doloridas, fazendo-lhe esquecer o sofrimento. Então, os enviados da luz também, né? Iluminaram as chagas, as feridas, fazendo com que ele esquecesse o sofrimento. Trabalhavam os mensageiros do céu em torno do sublime condutor dos homens, aliviando e exaltando, como lhe prepararem o banquete da ressurreição. Quando o anjo, aureolado de intraduzível resplendor, apareceu, solitário, descendo do império magnificente da altura. Também teve um anjo que apareceu, cheio de esplendor, mas vindo sozinho, descendo das regiões celestes, né? Não trazia seguidores, e se abeirando do Senhor, beijou-lhe os pés. Não se deteve na contemplação da tarefa que naturalmente cabia aos companheiros, mas procurou os olhos de Jesus dentro de uma ansiedade que não se observava em nenhum dos outros. Então, ele buscou os olhos de Jesus, buscando atender-lhe o último desejo, né? Dir-se-ia que o novo representante do Pai, compassivo, desejava conhecer a vontade do Mestre, antes de tudo. Então, aquele anjo solitário queria saber o que o Senhor desejava. Todos os outros estavam exaltando, amparando-lhe, dando-lhe carinho, conforto, luz. Mas chegou aquele anjo solitário, que lhe beijou os pés, mas não ficou na glorificação do Cristo, que era a tarefa dos outros anjos. Ele, acima de tudo, olhou nos olhos de Jesus e buscou entender qual era o desejo do Mestre naquele momento. E, em êxtase, elevou-se do solo em que pousara, aos braços do madeiro. Abraçou o busto do inesquecível supliciado e colou por um instante o ouvido em seus lábios, que balbuciavam de leve. Então, ele estava no solo, olhou para o Cristo, buscou seus olhos e se elevou, buscando abraçar Jesus. E encostou o ouvido nos lábios de Jesus para ouvir o que Jesus tinha a lhe pedir naquele momento. Jesus pronunciou algo que os demais não escutaram distintamente. Então, Jesus falou alguma coisa que os outros não entenderam bem naquele momento. O mensageiro solitário desprendeu-se, então, do lenho duro. Depois de ouvir o que Jesus falou, ele saiu, revelando olhos serenos e úmidos. E, de imediato, desceu do monte, ensolarado, para as sombras que começavam a invadir Jerusalém, procurando Judas, a fim de socorrê-lo e ampará-lo. Então, Jesus, naquele momento, estava pensando no seu irmão, no seu discípulo, em Judas, e pediu para o anjo ir buscar e amparar Judas. Se os homens lhe não viram expressão de grandeza e misericórdia, os querubins em serviço também não lhe notaram a ausência. Mas, suspenso no martírio, Jesus contemplava-o confiante, acompanhando-lhe a excelsa missão em silêncio. Esse era o anjo divino da caridade. Então,
essa mensagem sublime mostra que Jesus, naquele momento difícil, que estava ali sofrendo as dificuldades, né? Que estava sendo ali nos últimos instantes no corpo físico, amparado por legiões de anjos, e que ele podia estar simplesmente pensando em Deus, pensando na glória divina, amparado por tantos espíritos sublimes. Ele segreda algo no ouvido daquele anjo solitário. E o anjo solitário vai procurar Judas para ampará-lo naquele momento difícil que Judas se colocou. Era o anjo da caridade. A caridade, como nos mostra o Cristo, né, tem uma pergunta no Livro dos Espíritos fundamental, que Kardec pergunta como era a caridade, segundo a entendia Jesus. E os Espíritos respondem, era benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, a caridade, que muitas vezes reduzimos a simples ajuda material, e isso é importante, mas não é só isso. E um dos pilares sublimes da caridade é a indulgência, o perdão. Jesus não guardou nenhuma mágoa de Judas e foi indulgente com ele, pedindo que o anjo da caridade o socorresse naquele instante de desespero, de dor, daquele coração amado. Então, não importa o que nós fizemos, se nós, até mesmo, como aconteceu com Judas, traímos a própria consciência, traímos as expectativas do Cristo, nós nunca deveremos nos entregar ao desespero e à autocondenação. Jesus nunca deixou de nos amparar e de nos amar. Ele vai sempre nos auxiliar a reparar nossos erros e para alcançar a perfeição e o equilíbrio que precisamos. Por isso, eu gosto muito de uma frase que eu vi, né, de um comentário que eu vi na internet sobre a passagem do filho pródigo, aquele filho que abandona o pai e depois de sofrer muito, né, pelas escolhas que ele mesmo fez, ele busca o pai novamente. E nesse comentário sobre essa parábola é dito que não importa o que nós fizemos, não importa o que você fez, apenas volte para casa. É o que Deus quer. Então, se fizemos o mal, se cometemos erros, não importa. Vamos colher as consequências, sim. Vamos reparar nossos erros. Mas Jesus sempre estará conosco, nos amparando e nos fortalecendo. E o anjo da caridade sempre estará conduzindo nossas vidas, porque ele nunca nos esquece em nome de Jesus. Estaremos sempre amparados por ele. Que possamos jamais desesperar com os nossos próprios erros, nossas fraquezas, sabendo que nós somos assim ainda estamos frágeis, mas que Jesus sempre será a nossa força para nos redimirmos e nos elevarmos acima de nós mesmos. Então, muita paz a todos, um ótimo final de semana, uma ótima semana vindoura, que a próxima semana seja de muita luz, muita paz, muita alegria, muita confiança no amor infinito de Deus. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações, em cada minuto de nossas vidas, hoje e sempre. Que assim seja.